Se você tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia do Salmo 27. Salmo 27, o versículo é o versículo 14. É o Salmo 27, verso 14. Diz assim, está escrito, olha, exatamente aquilo ali. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Aí vem, diz pela segunda vez, espera, pois, pelo Senhor. Amém? Podemos assentar, irmãos? Se assentem. Eu quero conversar com vocês dentro da palavra de Deus nesta noite novamente. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão relacionada com a espera, que está escrito aqui nesse Salmo, Salmo 27, que é o Salmo de Davi. Ele foi trabalhado por Deus exatamente dentro dessa espera. E essa espera dele demorou mais de 10 anos para poder se confirmar uma promessa que Deus já tinha feito, já tinha ungido ele exatamente para aquela promessa que estava sendo feita pelo profeta Samuel. E depois de quase 10 anos, as coisas se confirmaram e Deus então provou que teve que levar ele para um processo de espera muito grande para poder confirmar aquilo que Deus havia prometido. E ele aprendeu isso aí, a saber esperar. Por isso ele escreveu com certeza esse salmo, e no final do salmo ele deixou aí essas palavras, né? Para a gente saber lidar com a espera. Amém? Todos nós que estamos aqui somos pessoas que confiamos em Deus. E quando a gente confia em Deus, nós costumamos dividir muito as nossas preocupações e as nossas inseguranças também com Deus. E nós somos alimentados pela nossa fé, exatamente pelo fato de crermos nele, que nós podemos dividir exatamente essas cargas que às vezes estão sobre nós, que são pesadas demais, e é necessário então haver em nós uma certa confiança e essa certeza de que Deus vai de alguma forma trabalhar exatamente em favor da gente aquilo que está nos incomodando e aquilo que nós entendemos que só Ele tem poder para fazer. Só que quando nós nos aproximamos de Deus, uma das coisas que nós imaginamos que tudo que nós pedimos a Deus vai acontecer de uma forma imediata, de uma forma instantânea. E nem sempre as coisas na nossa vida, elas vão acontecer de uma forma imediata, de uma forma instantânea. Deus tem uma maneira diferente para trabalhar com cada pessoa, e Ele sabe então o que é que Ele tem que determinar dentro dessa relação de filhos e de pai, de servos e de um Deus, para poder fazer na nossa vida exatamente aquilo que são as nossas expectativas. Quando você lê o Novo Testamento, você percebe, por exemplo, que em alguns momentos Jesus curava alguém instantaneamente. Em outros momentos ele não curava instantaneamente. Ele dava a bênção, mas às vezes a bênção, ela tinha um tempo para poder se configurar na vida da pessoa. Nós temos o caso em que Jesus curou um leproso quando ele descia de uma montanha. Temos o caso de Jesus ter curado 10 leprosos, e esses 10 leprosos que ele curou, a cura não aconteceu de uma forma instantânea. Jesus chegou e disse, olha, vão e se apresente ao sacerdote, e eles saíram daquela conversa com Jesus, completamente doentes e marcados pela doença, quando eles iam procurar um sacerdote, alimentados unicamente por uma fé. Por quê? Porque ainda estavam com a marca da doença nos corpos. Somente uma fé alimentava eles. E quando eles iam em direção de um sacerdote para se apresentarem e declararem que se sentiam curados, mesmo ainda estando com a marca da doença no corpo, diz a palavra de Deus que a doença desapareceu no meio do caminho. Um deles voltou, um que era samaritano, voltou para agradecer.
diz a palavra de Deus. E nós podemos então observarmos que aquela cura que ele operou na vida daquele leproso que desceu lá da montanha foi de uma forma imediata, foi instantânea. Dos 10, ele teve então que trabalhar a fé, porque eles saíram dali ainda marcados pela doença, mas sustentados por uma fé, por uma confiança que aquilo ia acontecer, e no meio do caminho eles viram o resultado daquela fé, de acreditar em Jesus. Mas tudo foi um tempo que Deus trabalhou. A Bíblia diz que Jesus curou o cego de Jericó imediatamente, mas no entanto o cego de Jerusalém, ele untou os olhos dele com barro e disse: vai lá no tanque de Siloé, te lava que tu vai ficar curado. E ele teve que andar uns bons quilômetros para poder chegar lá no lugar, lavar o rosto para poder experimentar a cura. E você percebe que Deus tem uma forma de trabalhar com cada um. Não é sempre de uma maneira imediata, mas muitas vezes é um processo do qual Deus trabalha, e dentro desse processo de Deus, Ele fica procurando nos melhorar a nossa confiança, melhorar a nossa perseverança, melhorar a nossa paciência, e fazer realmente com que venhamos confiar, independente de qualquer coisa, e sermos levados com a nossa vida, muitas vezes alimentado unicamente pela nossa fé, pela nossa confiança, mesmo que nada tenha acontecido ainda. E é exatamente aí que entra esse processo da espera. Por que espero? O que é que eu tenho que esperar? Você tem que esperar Deus trabalhar em você. Poder agir em você. Porque dentro desse processo de espera, Deus vai trabalhando muita coisa. Ele trabalha a sua dedicação, porque quando estamos ansiosos, à espera de alguma coisa de Deus, você pode até pensar que você está fraco, mas é quando você está forte. Quem falou isso foi o apóstolo São Paulo, dizendo: quando eu penso que eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque às vezes, na espera da solução de um problema, de uma bênção que venha se confirmar na sua vida, a sua necessidade faz você se aproximar mais de Deus. De repente você se sente fragilizado pelo fato de estar enfrentando aquela situação, mas aquela situação está provocando você a se aproximar mais de Deus. E às vezes o que acontece nessa busca, às vezes o que acontece quando você está precisando de algo, você ora mais, você fala mais em Deus, você vai mais na igreja. Aí você pensa que você está fraco e na verdade você está se fortalecendo. E Deus vai trabalhando nessa espera exatamente isso. Trabalhando a sua paciência. Porque às vezes nós somos muito impacientes, somos muito arrilhados. E achamos que as coisas de Deus têm que acontecer dentro da nossa vontade. Às vezes a nossa impaciência faz com que Deus pense em trabalhar em nós exatamente dentro desse processo de espera, porque nós somos muitas vezes mal acostumados e queremos que a coisa aconteça logo unicamente porque queremos. E nessa relação com Deus, nós vamos aprendendo na espera que as coisas não acontecem do nosso jeito, elas acontecem do jeito de Deus. Não é você que dá as ordens. Não é você que determina as coisas. Você somente se submete, reconhece o poder, a soberania, a grandiosidade dele, e quando você vai se submetendo a isso, Deus vai trabalhando na espera, nós vamos baixando um pouco a nossa bola e vamos aprendendo somente a vivermos uma situação de dependência, de submissão a um Deus que pode todas as coisas. E quando você começa a aprender exatamente
a viver essa dependência, essa submissão, você vai simplesmente passando a absorver os ensinamentos de Deus, que manda não somente você ter paciência, mas manda você dar graça por todas as coisas, em tudo dai graças. Às vezes a coisa está apertada, está complicada, e Deus diz, dá graça, e você pensa, mas está difícil, Senhor, mas dá graça. Por que que você tem que dar graça àquilo que você está achando desconfortável para você? Por que que você tem que dar graças por tudo, até mesmo por aquilo que é uma situação que te incomoda? Porque quando você aprende a dar graças, você aprende a esperar, aprende a ser submisso, não fala besteira, não fala bobagem e se coloca exatamente debaixo de uma vontade soberana que está acima da sua vontade, que é o Deus que está simplesmente controlando a sua própria vida. E na medida em que você aprende a dar graça até pelas coisas que você não considera boas, você tira exatamente a oportunidade de atrasar o processo através da murmuração, da reclamação, do questionar Deus e uma série de outras coisas que possa ser interpretado como uma insubmissão diante daquele que está acima de você e que tem autoridade sobre a sua vida. Deus trabalha dentro dessa espera. É esperando que Ele vai moldando você. É esperando que Ele quebra, nos fazendo esperar que Ele quebra a nossa arrogância. É nos fazendo esperar que Ele trabalha em nós a submissão. É nos fazendo esperar que Ele trabalha em nós o entendimento, para nós entendermos que Ele é o Senhor, que nós somos servos, que a vontade dEle é soberana, que nós estamos debaixo dessa vontade, e na medida em que a humildade chega, a submissão chega, o reconhecer e o dizer, seja feita a tua vontade, e está submisso ali, Deus vai trabalhando o processo de bênção na sua própria vida. Foi isso que aconteceu com a pessoa que escreveu esse salmo aqui. O rei Davi. Um dia Deus foi na casa dele e escolheu ele para ser rei. Mesmo escolhendo ele para ser rei e ungindo a cabeça dele com óleo, ele não sentou no trono logo. Ele ficou esperando. Antes de sentar no trono, Deus achou por bem, fazer dele um perseguido. Foi perseguido, injustiçado, ameaçado, talvez tendo muitos motivos para chegar. Deus, eu não queria isso, não fui atrás do Senhor, o Senhor que me procurou para dizer que ia me fazer rei, agora eu estou passando os piores perrengues da minha vida por conta dessa situação. Ele não dizia assim. Ele entendia que tinha que esperar, a ponto de escrever um salmo dizendo, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Vocês sabem quantas vezes tem na Bíblia a palavra espera? 174 vezes. Deus fala para você, espera. Não entra em desespero, não reclama, não murmura, mas espera. E ele esperou todo um processo de um agir de Deus. E diz a Bíblia que depois de um tempo Deus chegou e colocou ele no trono que Deus havia prometido. Mas quando ele foi sentar nesse trono, ele estava preparadíssimo para poder ser um bom rei. Às vezes, na espera, Deus só está preparando a gente. Só está preparando
para que você não desperdice aquilo que Ele tem para fazer na sua própria vida. Porque quanto mais você espera, mais você valoriza quando a coisa se confirma e realmente vem e é carimbado na sua vida como um agir de Deus, como uma resposta de Deus. Quanto mais você espera, mais fica incutido na sua mente de que Deus trabalhou aquilo em favor da sua própria vida. Mas às vezes nós não sabemos lidar com isso. Nós temos dificuldades. O fato de estar esperando para nós nos leva a acharmos uma série de coisas, que alguém está sendo culpado por isso. E às vezes a gente culpa a igreja que não é boa, que não tem uma oração forte. E as pessoas se apegam muito nisso, na tal da oração forte. Como se uma oração forte só pudesse ser aquela que está sendo feita por um pastor específico, por um líder específico, de uma igreja específica, quando na verdade não é. O que faz a oração forte não é o pastor que está fazendo a oração. O que faz a oração forte não é a instituição onde as pessoas estão orando. O que faz uma oração forte é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que é o nome que está acima de todos os nomes. É isso que faz a oração forte. Mas às vezes, nós no nosso desconhecimento começamos a achar, não, a oração não foi forte porque o pastor não estava bem, a oração dele não é poderosa. Quando não, a gente fica achando, não, a oração não foi forte porque eu tenho que mudar de instituição, mudar de igreja, porque a oração forte está lá na igreja tal, ou na igreja do fulano, ou na igreja quadrangular, seja qualquer igreja que for, e não é. O que faz a oração forte é o nome de Jesus, a fé que está no seu coração, o acreditar na sua alma, nos momentos em que você está sendo confrontado ou desafiado, a sua fé te sustenta para você poder acreditar dentro das situações mais improváveis que você possa estar vivendo. Isso é a fé. A definição de fé é exatamente isso, é quando você acredita naquilo que não tem possibilidade, que você não está vendo. Você acredita unicamente porque acredita que tem um Deus que está agindo em favor da sua própria vida, que tem o poder e a autoridade para tornar possível o impossível, até mesmo para chamar à existência as coisas que não têm como existir. É isso que fala a palavra de Deus. E Deus às vezes precisa trabalhar muito essa fé no nosso coração, através da espera, porque muitas vezes nós desanimamos muito fácil. Qualquer dificuldade nos joga para baixo. Qualquer luta que fica um pouco mais acirrada, nós já estamos querendo fugir. E dentro da proposta da Bíblia, o verdadeiro vencedor não vence, ou seja, não foge. Paulo falou a Timóteo dizendo que Deus não tem nos dado espírito de medo nem de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, disse ele para Timóteo, tentando dar força para ele e mostrar que ele tinha que ser corajoso. Por quê? Porque nessa vida com Deus você enfrenta lutas, você enfrenta batalhas, você enfrenta embates. Às vezes as situações vêm com violência contra você. E você tem que ter despertado dentro de você o perfil de um vencedor. O que é um vencedor? Vencedor é aquele que vence as suas batalhas. Isso é um vencedor. Ninguém pode ser considerado vencedor se ele não vence as suas batalhas. E quando você está dentro de uma batalha, que de repente você possa estar vivendo uma, Deus espera a hora de agir, Ele prepara você.
E às vezes é na espera que Ele prepara, por quê? Porque Deus sabe que Ele tem que forjar em você um perfil de um vencedor, de alguém que não foge das batalhas. Porque Deus sabe que depois que você vencer essa batalha, pode vir outras, podem surgir outras, mas no momento que você aprende a vencer, aprende a encarar os desafios, você sabe quais são os caminhos e as armas que você tem que usar, nada te abate mais, nada te joga para baixo. Por quê? Porque você sabe como lidar com aquilo, porque Deus forjou em você um perfil de vencedor. E baseado pela Bíblia, que não é só vencedor, diz a palavra que Deus faz de você mais que vencedor. Qual é a diferença que existe de uma pessoa que é mais do que vencedor? Dentro da concepção de Deus, é aquele que vence a batalha e ainda tira vantagem para si daquela batalha que ele venceu, que ele realmente superou. Ainda traz lições que o tornam mais forte para poder enfrentar todas as batalhas que possam surgir. E às vezes essa preparação de Deus, ela está dentro dessa espera. Davi, ele disse, ensinando para nós, depois que ele passou a experiência dele, que ele aprendeu, que ele sabia como enfrentar as situações e consequentemente superá-las, ele escreveu esse salmo, que é o Salmo 27. No final do salmo ele diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, diz ele. Por que ele fala isso? Espera pelo Senhor e não desanima. Tem bom ânimo é dizendo, fica animado, não fica desanimado, mas te anima. Se você está esperando pelo Senhor, tem bom ânimo, fica alegre. Por quê? Porque você está esperando por alguém que não mente, alguém que não vai enganar você, mas alguém que cumpre as promessas que faz. Deus, ele pega, vem e diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo, não perde o teu ânimo, depois ele reforça dizendo, espera, pois, pelo Senhor. Fica esperando o que Deus tem para fazer, não foge do teu propósito, porque diz a palavra de Deus, que o teu propósito tem que ser firme, ainda que o inimigo se levante, ainda que, como diz o Salmo, que a terra estremeça, que o mar se levante, diz o Salmo, ainda assim Deus está pedindo para você permanecer firme, para você ter um propósito nessa relação com Deus, um propósito de fé, de confiança e se manter firme. Olha o que diz sobre propósito. O próximo verso. Só para você ter uma ideia, o que é que a Bíblia diz? Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Tu vai dar paz àquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem é que tem propósito firme? É aquele que não foge, que não arrega, mas que se sustenta na fé em Deus e está ali, está difícil, mas o meu propósito é esse, eu vou até o final, porque eu confio no Deus que eu tenho colocado a minha vida, e eu sei que nesse propósito eu espero, porque sei que vou conseguir. Diga graças a Deus. Propósito firme. Mas tem pessoas que na primeira luta ele já joga a toalha e já não dá para mim. Dá. Você não vai estar sozinho. Você vai estar debaixo do comando de um general, que a Bíblia chama de general, que não perde batalha nenhuma. Como é que você vai perder a sua batalha?
Você está na espera e Deus está trabalhando nisso. Tenha a certeza disso. Vamos ver mais um verso. Só mais um. Esse é o Deus que está junto com você. Você que está aqui sem forças. Eu estou me sentindo cansado, pastor. Estou entregando os pontos. Eu acho que não vai dar para mim. Deus está com você dentro da tua batalha. Dentro da tua luta, Ele está com você. E se Ele está com você, dentro dessa espera, o que Ele vai fazer é te manter de pé o tempo todo, para que você não venha regar e nem venha fugir daquilo que você tem que enfrentar. E Ele vai estar te ajudando tanto dentro desse processo, que Ele chega a dizer da palavra dEle, que Ele faz você forte ainda que você esteja cansado. Que além de fazer você forte, se você se sente cansado, Ele diz que Ele multiplica as tuas forças se você se sente sem vigor para continuar lutando realmente dentro desse processo de espera que você se encontra. O que é que você está esperando que tem desanimado você? A libertação do teu filho? A libertação do teu marido? Uma situação muito difícil que você precisa que venha se definir para que você possa se sentir aliviado? Eu só quero dizer para você, se você está dentro da luta, está dentro dessa batalha toda, e a tua vida está cercada por um verdadeiro turbilhão de situações difíceis e complexas, que você em alguns momentos se sente fraco, sem força, já sem condições de esperar mais nada, precisando que tudo venha se definir da maneira como você está querendo, e às vezes bate pela sua cabeça uma sensação de que nada vai acontecer. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: espera no Senhor, tem bom ânimo, e que o teu coração se fortifique nele, porque essa tua situação e esse teu problema está aí na tua vida para Deus resolver. Por que Ele precisa resolver? Ele vai resolver para que você sinta e perceba e se fortaleça que você tem um grande Deus, e para que o nome dele seja glorificado através daquilo que ele vai fazer, para todos aqueles que estão em volta de você, da sua vida, olhar para você e dizer: foi feito, porque o Deus que ele ou ela acredita foi que fez realmente isso acontecer. Isso fortalece a nossa fé. Por isso Deus, na sua palavra, ele diz: tem bom ânimo. Não desanima não, mas espera. Há um ditado que diz que Deus não demora, Ele capricha. Ele capricha. Às vezes Ele está caprichando naquilo que Ele vai fazer. E você não pode perder a confirmação da bênção por conta de não saber esperar. Amém? Então aprenda a esperar, porque uma coisa é certa: a Bíblia diz que Deus trabalha. E às vezes esse trabalhar implica em situações de espera para todos nós que estamos aqui. Amém? Então, portanto, você que tem buscado algo que ainda não se confirmou, continua falando com Deus, dizendo: Deus, eu estou esperando, porque eu sei que vai acontecer e vai vir do Senhor para mim. É o Senhor que vai colocar aqui na minha mão. E eu estou esperando o Senhor fazer. Por mim, não é ninguém que vai fazer. É o Senhor que vai trabalhar o que vai ser colocado nas minhas mãos. Aí você confia, espera, tem bom ânimo, que seu coração fique fortalecido, e você vai ver como Deus sempre cumpre as suas promessas na vida dos seus servos. Amém? Então, portanto, que Deus abençoe você. Que Deus ajude você
e que Ele venha apressar no tempo dele esse processo de espera que talvez Ele esteja trabalhando na sua vida. Amém.